Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje, da nossa playlist de aberturas do canal, você vai aprender uma abertura muito agressiva. Um gambito que pode colocar sérios problemas para os seus adversários, especialmente em partidas rápidas e partidas de blitz. Esse gambito que você vai conhecer agora é o famoso gambito nórdico, ou também conhecido como gambito dinamarquês. Durante esse vídeo, eu vou te mostrar aqui quais são as principais ideias desse gambito, os golpes táticos, as armadilhas escondidas, para que em apenas 15 minutos você aprenda como jogar essa abertura e já jogue nas suas partidas. Então, bora começar aqui vindo para o nosso tabuleiro, onde eu vou te mostrar como começa esse gambito. Então, para jogar o gambito nórdico, você vai começar com o lance 1 E4 e ele serve contra E5 das pretas. E aqui que tudo começa. As brancas vão fazer o lance D4. Então, E toma D4, fazendo a troca dos peões no centro. E ao invés de jogar o lance dama por D4, vindo com a dama para o centro, que levaria para a abertura do centro, você vai fazer o lance C3. E é aqui que começa o gambito. Então, como funciona esse jogo de gambito? Em aberturas onde você sacrifica um peão, que você faz um gambito, o objetivo é você sacrificar esse material para conseguir assim uma vantagem no desenvolvimento. Tendo essa vantagem no desenvolvimento, você vai transformar ela em um ataque contra o rei do adversário. Então, essa é a lógica do gambito, certo? Então, quando as brancas fazem esse sacrifício de peão, o objetivo é esse, é conquistar uma vantagem no desenvolvimento, colocar as peças rapidamente em jogo. Então, durante esse vídeo, nós vamos aprofundar mais nas posições onde o preto ele aceita o gambito, onde o preto ele joga o lance D toma C3. No entanto, nas suas partidas, você vai ver que existem outras opções, como por exemplo D5 ou então D3, devolvendo já o material. Jogadores mais experientes costumam jogar, por exemplo, D5. Eu, por exemplo, jogando de pretas, eu jogaria com D5, já devolvendo assim o material. Então, se você vai jogar essa abertura, recomendo que você também dê uma atenção para essas variantes onde não aceita o gambito. Mas a grande maioria vai jogar o lance D toma C3, aceitando assim o material. É uma estratégia perigosa, mas o que mais tem por aí é jogador materialista. Então tem muita gente que vai jogar assim. Olhando, por exemplo, na minha série de speedrun aqui do canal, onde eu vou jogando partidas em diversos níveis, todas as vezes que eu joguei esse gambito, o pessoal aceitou todos os peões que eu sacrifiquei. Então aqui, bispo C4, sacrificando mais um peão, e as pretas fazem C toma B2. Bispo toma B2, e aqui que surge a posição inicial do gambito nórdico, onde as brancas sacrificaram dois peões e conquistaram uma grande vantagem no desenvolvimento. O branco já tem os dois bispos desenvolvidos, já ameaçando F7, que é o ponto mais vulnerável da posição das pretas, e também G7. Tem os dois bispos apontando ali para a ala do rei. E eu quero que você preste atenção especialmente nesse ponto F7, porque o bispo em C4 ele pode criar diversas ameaças contra o rei. Imagina, por exemplo, uma dama vindo para B3 ou uma dama vindo para D5, você já começa a criar algumas ameaças de mate em F7. Então fica bem ligado nesse ponto que vai ter muita tática envolvendo F7. Bom, e agora, como que as pretas jogam para enfrentar essa posição? Jogadores mais experientes, novamente, vão tentar devolver um pouco de material. Por exemplo, fazendo o lance D5, que eu vou te mostrar o que pode acontecer com esse lance. Mas o mais jogado é o lance bispo B4 cheque. E o que acontece? O que o preto está querendo fazer com esse bispo B4 cheque? As pretas querem desenvolver o bispo, tentar desenvolver rápido as peças, então ele aproveita dando esse cheque, já que o branco ele tem que ou cobrir o cheque ou tirar o rei, para então poder jogar cavalo F6 e roca pequeno. O preto quer desesperadamente colocar o rei em segurança. Então o bispo B4 é um lance que você vai ver muito nas suas partidas jogando esse gambito. Então aqui cavalo D2, vamos desenvolver o cavalo cobrindo esse cheque e o bispo ele continua com a diagonal aberta, ameaçando o bispo tomar G7. Cavalo F6 é um lance que faz muito sentido na posição, assim desenvolvendo o cavalo e defendendo G7. E agora vamos seguir no espírito de gambito. Então se você é um jogador de gambito, se você vai jogar esse tipo de posição, você não pode ficar com dó de sacrificar o material, não pode ficar com medo de sacrificar os peões. Aqui o lance mais forte é cavalo F3, sacrificando
mais um peão, pois agora as pretas podem jogar cavalo por E4, aproveitando que o cavalo de D2 ele está cravado. Bom, e aí, o que acontece se aceitar esse peão? Nós vamos ver aqui duas alternativas. Uma seria o cavalo por E4, aceitando, e a outra seria o roque, que é um lance mais sólido, um lance mais seguro de fazer, colocando logo o rei em segurança. Se jogar, por exemplo, o lance cavalo por E4, as brancas vão jogar com roque. Lembra que o seu objetivo não é ganhar material por enquanto. O seu objetivo aqui é apenas colocar suas peças para jogar rapidamente para então começar um ataque. Por isso que as brancas jogam com essa estratégia. O branco roca e, por exemplo, depois de cavalo D2, a posição ela começa a ficar já muito perigosa para as pretas, porque as brancas não precisam tomar de volta esse cavalo com o cavalo D2. Aqui as brancas podem jogar o intermediário torre E1 cheque. Então bispo E7 para não perder o roque e agora dama por D2. E essa é uma posição que eu quero que você guarde na sua cabeça. Se você vai jogar esse gambito, é importante você ter ela em mente, pois essa seria a posição dos sonhos das brancas. O branco com todas as peças desenvolvidas, os bispos apontando para a ala do rei, a dama já desenvolvida, o rei em segurança, as torres conectadas. Então o branco ele tem tudo para que o ataque dê certo. Então, assim que funciona a estratégia de gambito. O preto ele aceitou todo o material, tá aí com 3 peões a menos, só que não vai conseguir nem colocar as peças para jogar as peças na ala da dama. Porque depois de roque, o branco ele já tem um arremate nessa posição, já tem um ataque decisivo com uma série de sacrifícios, começando com o sacrifício torre toma E7. Bom, qual que é o objetivo desse lance? Depois de dama toma E7, o branco agora vai combinar os dois bispos nas diagonais para criar algumas ameaças de mate. Por exemplo, uma ameaça é colocar a dama na grande diagonal, colocando a dama em D4 ou então em C3, assim já ameaçando o mate em G7. E o detalhe é que as pretas não podem jogar F6 nunca, porque o peão de F7 está cravado pelo bispo de C4. Por exemplo, vamos imaginar que as pretas façam um lance depois de torre 1, atacando assim a dama. Vamos imaginar que as pretas façam um lance como dama C5, para tentar vigiar assim a casa D4. As brancas podem jogar dama C3 e depois desse lance, não tem como evitar um mate em G7. Não pode jogar F6 que está cravado, não tem a casa G5 para a dama, que está caindo a dama. No próximo lance, vai levar mate, vai levar dama a tomar G7. Então, essa posição ela ilustra bem qual o objetivo das brancas nessa abertura. E o quão pode ser perigoso o preto sair aceitando todos os sacrifícios. Bom, então aqui dá para ver claramente que cavalo por E4 interroga. Aceitar esse terceiro peão acaba sendo demais. Então o mais correto seria rocar na posição. Por exemplo, roque, as brancas vão também tentar terminar o desenvolvimento. E agora o branco está ameaçando lances como E5, já expulsando a peça que defende o rei das pretas, que defende o roque das pretas. A ideia é jogar esse E5, seguido de cavalo E4, por exemplo. Então faz sentido fazer um lance como D6, e agora as brancas precisam provar essa vantagem no desenvolvimento. E um lance interessante para se fazer aqui é um lance cavalo B3, tentando assim caçar esse bispo de B4, pois a ameaça é fazer A3, e o bispo ele não tem assim tantas casas. Não tem a casa A5 e se voltar para C5 já pode tomar em C5. É uma posição com chances para os dois lados que o preto tem que jogar com muita precisão. E em muitas partidas, as pretas cometeram o erro de jogar aqui um lance bispo G4, desenvolvendo esse bispo e cravando o cavalo de F3. E qual que é o defeito desse lance? E agora as brancas podem jogar A3, e depois de um lance como o bispo C5, que é o único para defender assim o bispo, tem cavalo toma, peão toma e dama B3, já ameaçando ali o peão de B7 e criando algumas ameaças, como por exemplo cavalo E5 ou cavalo G5. A torre já está entrando em jogo também, está chegando torre D1. É uma posição bem complexa essa, porque afinal de contas o preto ele tem um material a mais, só que o branco ele tem uma grande vantagem no desenvolvimento. Então é uma posição bem interessante para jogadores de ataque, jogador que gosta de jogar com a iniciativa. É uma posição que pode acontecer qualquer coisa a partir daqui. Bom, beleza. Então eu te mostrei aqui algumas situações de posições que podem surgir depois desse bispo B4 cheque, mostrando aqui o lance cavalo D2.
Também é uma alternativa interessante o lance cavalo C3. Apesar de bloquear a diagonal desse bispo, esse cavalo em algum momento ele pode ir para a casa D5. Por exemplo, digamos que joga cavalo F6, cavalo de G2, roque e agora roque. Então as brancas podem agora levar o cavalo para a casa D5, trocando o defensor do roque das pretas e já abrindo a grande diagonal para o bispo de B7. Então essa pode ser uma outra alternativa interessante para você jogar esse gambito. Por exemplo, vamos imaginar que depois de roque, as pretas façam um lance cavalo C6, então o branco ele pode trazer o cavalo para a casa D5, cavalo por D5, peão toma, e agora esse cavalo já não tem casas muito boas para ir. Aqui talvez a única casa seja a casa E7. E o branco já pode pensar em ideias como, por exemplo, dama D4, já aproveitando a grande diagonal. Uma posição possível seria jogar com dama D4, ameaçando o mate, cavalo F5 defendendo, dama F4, cavalo H6 e agora cavalo G3. E essa posição tá claro que o branco ele possui uma grande vantagem no desenvolvimento, uma forte iniciativa pelo material sacrificado. Então fica aqui duas opções para você jogar essa posição. Uma desenvolvendo o cavalo para C3, com a ideia de cavalo D5, e a outra desenvolvendo o cavalo para D2, com o objetivo de deixar a diagonal ainda aberta. Bom, agora voltando mais um pouquinho na posição, depois do lance bispo toma B2, eu quero te mostrar uma alternativa onde as pretas devolvem o material, fazendo assim o lance D5. Esse é um lance que é bastante recomendável aqui para as pretas, devolver um pouco de material para assim colocar as peças para jogar. Algo bem interessante do jogo de gambito é que você começa a aprender mais sobre essa dinâmica do jogo entre material e desenvolvimento, material e ataque. Então eu lembro que quando eu comecei a treinar xadrez, comecei com o meu primeiro repertório de aberturas, eu sempre jogava algum gambito. E isso foi muito importante na minha formação como jogador, pois eu comecei a aprender melhor essa dinâmica de ataque. Isso pode ser algo bem interessante aí para você também. Bom, então depois de D5, bispo por D5, e aqui o lance mais natural, o lance cavalo F6, atacando já o bispo de D5. E aqui que tem um tema tático interessante relacionado com o ponto F7, que de repente você pode usar muitas vezes, que é o sacrifício bispo por F7. O objetivo desse sacrifício é assim poder desviar a defesa da dama, porque depois de bispo F7 cheque, se jogar rei E7 para continuar defendendo a dama, dama B3 é muito forte, já com ideias de bispo A3, com temas de mate, e se jogar o lance rei por F7, vem dama toma D8, assim ganhando a dama. Só que ganha a dama por pouco tempo, porque tem um contragolpe das pretas com o lance bispo B4 cheque. Então, por isso que o cara tem que conhecer para jogar isso de pretas também, porque no momento que joga bispo F7, parece que caiu a dama, só que aí sobra esse lance, e depois de dama D2, vamos voltar essa dama para D2, porque se jogar cavalo D2 já tem torre por D8, vai jogar bispo toma, cavalo toma, e aí chegamos numa posição onde o material está igual, pois o preto devolveu assim os dois peões, e é uma posição de equilíbrio. Só que é uma posição assim de equilíbrio material, porque a posição é bem desequilibrada. O preto ele tem aqui 3 peões contra 1 na ala da dama, o branco tem 4 contra 2. Então é um meio jogo sem damas que é bem jogável, que o branco pode entrar nessa posição, certo? Essa seria uma maneira mais correta de se jogar de pretas. E a outra alternativa seria o D5, devolvendo assim o peão imediatamente sem aceitar o gambito. Por exemplo, E por D5, dama toma D5 e agora C por D4. O preto ele acaba desenvolvendo a dama de uma forma prematura, mas o branco não consegue explorar isso muito bem. Por exemplo, aqui cavalo C6, já começa uma pressão em cima de D4, cavalo F3, bispo G4, bispo E2. Se jogar agora bispo por F3, não pode tomar em D4, porque leva um golpe. Bispo toma C6 cheque, e aí tá caindo a dama. Então, bispo B4 cheque para desenvolver, cavalo C3, e aqui bispo por F3 seria um lance mais certo de se jogar, mas não para tomar em D4, e sim jogar dama C4, porque aí continua com uma pressão em C3, a pressão em D4 também,
E no fim o branco acaba tendo que simplificar um pouco a posição, fazendo o bispo C6 e dama E2 cheque, trocando assim as damas. Bom, a posição fica bem mais sem graça, mas é uma posição jogável, dá para jogar esse final. No geral, é um final que está equilibrado. Bom, aqui eu te mostrei então alternativas tanto quando o preto aceita o gambito, as posições super agressivas do gambito nórdico e até algumas possibilidades interessantes para as pretas também, que mesmo se você for enfrentar jogador mais experiente, você vai conseguir jogar tranquilamente essa posição, certo? Bom, então esse é o famoso gambito nórdico que agora você pode usar nas suas partidas. E se de repente você quer aprender mais sobre aberturas, quer aprender mais xadrez como um todo, eu quero te apresentar aqui o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. Lá você pode ter aulas comigo e também com outros grandes mestres, tendo acesso às nossas trilhas de treinamento para cada nível de jogo, com aulas e exercícios sobre os principais temas, abertura, estratégia, tática e finais, aulas ao vivo com grandes mestres e uma série de treinamentos sobre abertura, meio jogo e finais. Basicamente, tudo que você precisa para evoluir no xadrez está aqui dentro da Chessflix. E para você se tornar um aluno, basta você entrar para a nossa lista de espera, o link está na descrição desse vídeo, que assim que for abrir uma próxima turma, você é avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial. E entrando ali para a lista de espera, você já tem acesso ao nosso aplicativo exclusivo da Chessflix, com algumas aulas gratuitas para você já começar o treinamento, beleza? Bom, então é isso. Se você gostou desse nosso vídeo de hoje, deixe seu like aqui no vídeo. Comenta aí qual abertura você quer ver na próxima semana, no próximo vídeo da playlist aqui de aberturas do canal, beleza? Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.